Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pré-jogo entre Santos e Vitória, que acontece hoje às 9h30 da noite na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E mais um jogo importantíssimo, mais um jogo que vale muito para o Santos, né? Um confronto direto na tabela de classificação. Vamos falar, claro, vamos falar dessa situação aqui, né? E, assim, uma vitória, né? Um triunfo, no caso, um triunfo, né? Porque, enfim, vocês não entendem esse trocadilho aí, mas vamos continuar. Um triunfo, ganhar esse jogo é muito importante para o Santos. É muito importante, né? Na última rodada, vencemos o Corinthians por 3-1. Abrimos no momento, né, abrimos de forma momentânea 6 pontos de distância para o Vitória, até o Vitória ter jogado contra o Bahia, né? O que seria ideal seria o Bahia ter ganhado do Vitória, mas infelizmente isso não aconteceu. No caso, o Vitória ganhou do Bahia e aí o Vitória fica com só 3 pontos de distância para o Santos. O Santos estava com 3 pontos, ganhou do Corinthians, foi para 6, mas aí o Vitória ganhou também e continuou a distância de 3 pontos. Então, né, esse jogo é muito importante por conta dessa situação. É claro que independente de tudo, de qual fosse o resultado, seria importante também. É claro que seria importante. Seria importante de qualquer jeito, independente de qual fosse o resultado do Vitória contra o Bahia. Mas o Vitória ganhou do Bahia, né? Faz com que seja mais importante ainda, no caso, né? E aí, né, ganhar do Vitória hoje é muito importante porque, no caso, o Santos abre, né, 6 pontos, pelo menos dá 6 pontos de distância, e aí dá para subir pelo menos uma posição na tabela por conta dos resultados que já tivemos ao longo dessa rodada. Né, já tivemos o Corinthians ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro. Aliás, o Atlético Mineiro tem 33 pontos, 2 a mais do que o Santos, que tem 31. Se o Santos ganha do Vitória hoje, o Santos vai para 34 e passa pelo menos o Atlético Mineiro, troca de posição. O Santos é o 16º com 31, o Atlético Mineiro é o 15º. No caso, se o Santos ganha do Vitória, o Santos pelo menos sobe uma posição, vai para a 15ª e troca, né? Troca com o Atlético Mineiro. Tivemos também o Cruzeiro ganhou do Fortaleza de 1-0, aliás, um resultado que acabou ajudando, né, porque o Fortaleza está na zona de rebaixamento com 24 pontos, 7 de distância para o Santos, visto que também, né, daqui a alguns jogos vamos enfrentar o próprio Fortaleza, vamos jogar contra o próprio Fortaleza. Aliás, daqui 2 jogos, se eu não estou enganado, porque temos o Vitória hoje, na próxima rodada o Santos vai enfrentar o Botafogo, e depois do Botafogo é esse jogo contra o Fortaleza, né? Então, né, foi um resultado que também acabou ajudando o Santos. Né, o Flamengo ganhou de 3-2 do Palmeiras, isso não interessa tanto assim pra gente. Mirassol ganhou de 3-0 do São Paulo, o Inter ganhou de 2-0 do Sport. O Sport já tá praticamente rebaixado, o Sport tem só 17 pontos, né, vai ser muito difícil do Sport conseguir se salvar. Mas esse resultado também não foi o ideal, né? Porque o Inter ganhou, foi para 35 pontos, o Santos não conseguiria passar o Inter. Mas pelo menos consegue dar uma encostada aí se ganhar do Vitória. O Ceará perdeu de 2-0 do Botafogo e o Bahia goleou o Grêmio por 4-0. Então foram esses os resultados, né, dessa rodada no momento. Né? Hoje também teremos, além do Santos com vitória às 9h30, teremos às 7 horas, Juventude e Bragantino, Vasco e Fluminense. Às 7, Juventude e Bragantino e Vasco e Fluminense às 7h30. Né, Juventude e Bragantino, um jogo pra gente ficar de olho, né? Seria ideal que o Bragantino conseguisse ganhar do Juventude, que aí, né, o Juventude continua longe do Santos. O Juventude tem 23 pontos na zona de rebaixamento. Aliás, falando aqui da zona de rebaixamento, a zona de rebaixamento é aberta pelo próprio Vitória com 28. O Fortaleza tem 24, o Juventude 23 e o Sport 17. É essa a pontuação da zona de rebaixamento. No caso, o Santos tem 3 pontos de distância, né?
Independente do que acontecer, o Vitória não consegue passar o Santos, porque independente de tudo, o Vitória ficaria atrás do Santos nos critérios de desempate, né? Porque o Santos tem 8 jogos ganhos, o Vitória tem 6, então o Vitória não conseguiria passar o Santos independente de qualquer coisa. Mas é claro que o que vale para o Santos é a vitória. A gente precisa ganhar esse jogo. Né? O triunfo é ideal. Né? Não pode nem empatar. Tem que ganhar esse jogo para pelo menos abrir uma distância que seja considerável para a zona de rebaixamento, ficar com uma situação pelo menos tranquila, né? E subir pelo menos uma posição, né? Enfim, é isso que a gente tem para falar aqui. E também, né? No caso, ganhando, além de subir uma posição, a gente passa o Atlético Mineiro, abre uma distância para a zona de rebaixamento que é considerável, passa o Atlético Mineiro e daí encosta também no Inter, no Ceará. O Inter e o Ceará têm 35 pontos, o Ceará fica na frente do Inter pelos critérios de desempate, que é o saldo de gols. O Grêmio tem 36, o Corinthians tem 36, e o Bragantino tem 36, e o Vasco também tem 36, é uma escadinha aí de 36 pontos. O Santos pelo menos dá uma encostada aí nesses times, né? Então por isso que ganhar esse jogo vale muito. Não é só questão de ficar longe da zona de rebaixamento, mas também de você poder, né, ficar de olho nos que estão acima, né? É isso. Agora vamos falar aqui a provável escalação do Santos hoje para enfrentar o Vitória, que provavelmente vai ter uma mudança, que é o João Schmidt, que não vai jogar porque o João Schmidt está suspenso, né? Levou, né, no jogo contra o Corinthians, ele acabou ficando suspenso, né? Acabou tendo que desfalcar o Santos e por isso ele não joga, e quem entra no lugar dele, no caso, provavelmente é o William Arão. Depois de tanto tempo, o William Arão volta, né, a jogar como titular. Aliás, no último jogo dele, eu nem lembro se ele jogou como titular, né, porque ele jogou o último jogo contra o Corinthians, mas assim, entrou em campo, né, não vamos falar que jogou, porque ele entrou mais pro final da partida quando o Santos já estava tranquilo no placar, o Santos estava ganhando de 3-1, então não dá pra gente contar tanto assim, né? Não dá pra gente incluir tanto esse jogo, foi o que eu quis dizer. E tirando esse jogo, se eu não tô enganado, o último jogo que ele tinha jogado até então tinha sido contra o Flamengo, ainda no primeiro turno, quando a gente ganhou do Flamengo, né? E acho que nesse jogo ele também não tinha começado como titular. Então, provavelmente hoje, pela primeira vez, no caso, se eu tô falando aqui certo, ele volta a ser escalado como titular. Seria o primeiro jogo dele como titular do Santos. Mas enfim, a provável escalação do Santos é Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, o William Arão, o Zé Rafael, Barreal e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Então é esse o provável time do Santos hoje para enfrentar o Vitória. E o que a gente espera, né? A gente tem que ganhar esse jogo. Nenhum outro resultado vale que não seja ganhar. O Santos precisa muito ganhar esse jogo. Que o Santos possa encarar o Vitória da mesma forma que encarou o Corinthians, né? Querendo o jogo, indo pra cima, porque o Santos fez um jogo tecnicamente perfeito contra o Corinthians, né? A gente tem muito que elogiar o Santos aqui contra o Corinthians. Que o Santos possa entrar com essa mesma vontade que entrou contra o Corinthians. Jogar com a mesma vontade, com a mesma disposição. Ir pra cima do Vitória, se impor, né? Aproveitar que vai estar jogando em casa, se impor e fazer mais um bom jogo e conseguir, né, ganhar, conseguir esse triunfo, que é muito importante a gente abrir 6 pontos de distância para a zona de rebaixamento e ficar longe dessa briga aí, né, e mirar coisas maiores que, no mínimo, uma Sul-Americana, pelo menos isso, né? Enfim, então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final, eu espero que tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos, e fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada, então faz para poder me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. É isso aí no Instagram,
como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.